governantes do nosso país parece que não têm feito o marketing pessoal como deveria ter feito, como deveria ser feito. Bom, os governantes do nosso país, com exceções, estão aí na mídia como os piores exemplos possíveis, não só parte dos governantes públicos, mas também conjuminados com péssimos representantes da iniciativa privada que se permitiram unidos a um assalto ao Estado brasileiro. Então, marketing significa percepção, não? A realidade é o que se percebe. Essas realidades já aconteciam e de repente elas explodiram. E aí estamos, então, respondendo a tua pergunta, péssimo marketing nesse sentido, não é? Agora, eu prefiro ficar com uma declaração que eu ouvi do ministro Alisson Paulinelli, faz pouco tempo. Ele me disse: eu não acredito mais em governo. Significa que ou a sociedade civil organizada assume a sua responsabilidade, a democracia exige que a sociedade civil organizada se reúna, esteja integrada num plano de Brasil e não tenha mais um vínculo com o governo como esse vínculo que nos trouxe até aqui. Um vínculo em que cada segmento busca o seu interesse, em que os jogos são feitos, alguns éticos, outros não éticos, em função do bem-estar de uma pequena facção, de uma cadeia produtiva, por exemplo. Esse modelo, ele não leva o país mais ao futuro. A democracia exige sociedade civil organizada. E o agronegócio, tradução do termo agronegócio, que foi cunhado em Harvard nos anos 50, agribusiness. Agribusiness é gestão de uma cadeia produtiva, que vai desde a mente do consumidor final até o cérebro, digamos, de um geneticista na semente ou no melhoramento genético de uma linhagem bovina ou suína ou de qualquer coisa que seja. Então, agronegócio é uma visão de cadeia produtiva. E quando nós falamos de cadeia produtiva, nós falamos que o antes da porteira, os setores de ciência e tecnologia, o dentro, os produtores propriamente dito, o pós-porteira, que é o agroindústria, o frigorífico, o supermercado, esses três elementos, pós-porteira, dentro e antes, eles precisam ter um projeto conjunto em função da sua cadeia produtiva. E isso só vai dar certo quando acontecer esta orquestração. Um exemplo interessante de orquestração de cadeia produtiva na proteína animal tem sido o pessoal de suínos, que tem feito trabalhos junto com supermercados, que tem feito trabalho junto com a ciência, com a tecnologia, com a pesquisa, tem feito trabalhos de integração, trabalhos de cooperativismo no dentro da porteira para elevar a competência média dos suinocultores, e você vê consumo per capita cresceu, porque passou a educar o consumidor também. Então, a tua primeira pergunta sobre o marketing dos governantes, eu diria que de uma infelicidade muito grande. A própria categoria política hoje talvez seja a categoria menos valorizada que você possa ter entre todas as profissões. E não que o político não seja importante. A política como ciência humana é muito importante, as relações, as discussões, as negociações. A arte da política evita guerras, né? A arte da política é a arte da política, que permitiria uma cadeia produtiva ser mais bem gerenciada em todos os seus elos. Mas para que isso aconteça, você tem que ter líderes modernos, competentes, com visão sistêmica, para que possa então estabelecer uma linguagem política progressista, de progresso, de evolução, e não uma linguagem política do mais esperto tomar do menos preparado. Nós podemos dizer que o setor produtivo agropecuário brasileiro, nós poderíamos falar que esse setor é a galinha dos ovos de ouro do Brasil? Esse setor, e aí é bonito ver a história brasileira, e tem muita gente que só elogia povos de fora do Brasil, né? Mas quando a gente vê a história brasileira
do interior do Brasil, e quem pode acompanhar isso desde os anos 70 para agora, você vê um progresso de dignidade humana. O Brasil era um país que não produzia nada, ele era um país que produzia só algumas coisas exclusivamente tropicais, né? Cana-de-açúcar, café, cacau, borracha. Um país em que os europeus mais antigos, eu me lembro do meu pai, por exemplo, meu pai adotivo, português, ele não acreditava que aqui no Brasil poderia um dia ter frutas gostosas, que aqui poderia ter uma pera, que aqui poderia ter maçã, que aqui poderia ter trigo, milho. Ele não acreditava nisso. Então, o Brasil aprendeu em 40 anos a produzir em terras fracas, numa situação tropical, uma situação de pragas, doenças, umidade, uma situação rústica de produção. Aprendemos a fazer. Passamos a incorporar esta riqueza maravilhosa do Brasil Central. Um Brasil Central de Goiás, um Brasil Central de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, fronteiras que foram se espraiando. E quando você vai a essas cidades brasileiras, cidades novas, cidades às vezes com 20, 30, 40 anos, você encontra ali oferta de conhecimento. Você encontra ali uma riqueza urbana, educacional, de um Brasil que não existia. Quando você olha o PIB brasileiro, os números falam mais alto. Nós somos hoje um país que caminha, estamos dentro das 10 maiores economias do mundo, estamos dentro das 10 maiores economias do mundo desde 1970, graças à performance, ao desempenho do agronegócio. Mesmo nos tempos lá dos anos 70, até agora, onde a nossa condição, com aproveitamento das demandas, principalmente chinesas, né, que fizeram uma revolução no mundo, passamos a produzir soja, passamos a aumentar espetacularmente o milho e passamos a ter uma qualidade no mundo da proteína animal fantástica, em aves, em suínos, na bovinocultura, no leite. E vem aí uma coisa que eu acredito extraordinária, que será também a proteína do peixe, do pescado. E esta coisa maravilhosa que é integração lavoura, pecuária e floresta. Agora, isto é fantástico. Agora, agronegócio não é só o antes da porteira, não é só o dentro. Agronegócio exige o comércio, exige o varejo, exige a agroindústria. O maior cliente da agropecuária brasileira não está no exterior. O maior cliente da agropecuária brasileira é o consumidor brasileiro. A agroindústria brasileira consome 70% do que produzimos. O nosso maior cliente é este mercado interno brasileiro, a agroindústria brasileira, os supermercados brasileiros. Agora, foi graças ao desafio de atender padrões de exigências internacionais, de começar a exportar para mercados exigentes do ponto de vista de qualidade, de produtividade, superando problemas de logística, superando problemas tributários. Aprendemos e conseguimos fazer isso para o mundo inteiro. Ao fazer isso para o mundo inteiro, passamos a abastecer o cidadão brasileiro de uma maneira também que era impensável. Então, agronegócio vai além da porteira das fazendas. A nossa indústria precisa desenvolver muito, o nosso comércio precisa desenvolver muito e nós temos que ter um vínculo muito mais integrado entre o comércio, a indústria, a logística, o transporte, a produção agropecuária, a ciência e a tecnologia. Isso tem que formar um bloco só.